Olá, minha gente. Sou Raíssa. Estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nesse horário diferente, na quarta-feira, chegando com a cobertura, digamos assim, do horário que ficou vago da sexta, porque a semana passada foi uma loucura. Então, hoje é o nosso bate-papo sobre outros assuntos. O tema de hoje é de cabeça para baixo, porque foi mais ou menos assim que tudo ficou da semana passada para cá. Eu vou já começar a explicar por quê. Bom, só lembrando que agora nós temos 24 graus aqui em Natal, mas a sensação térmica de 23. De fato, quando a gente sai na rua, sente um ventozinho frio. Frio para a realidade de Natal, né? Porque aqui é bem quente, mas um ventozinho frio, eu diria até um vento gostoso. Então, finalmente uma noite mais agradável nesse inverno de Natal que mais parece verão. Bom, primeiro acho que quem acompanha aí o blog e tudo já sabe que a semana passada foi realmente de muita loucura para mim, né? Na minha rotina, eu tive uma pessoa da família hospitalizada, né? Janaína, precisou se internar de urgência com muitas dores, né? Descobriu lá no hospital que estava com a pancreatite e essa pancreatite tinha sido causada por cálculos na vesícula. E aí eu passei uma semana praticamente morando no hospital da Unimed e fiquei com a vida realmente assim de cabeça para baixo. É bem interessante, como eu até comentei num post aí durante a semana, já até perdi a noção dos dias, como às vezes a gente se preocupa com certas coisas e depois essas coisas perdem o sentido. Porque eu sou muito atarefada, realmente. Acho que todo mundo hoje em dia é bastante atarefado, né? Até chover no molhado dizer isso. Mas eu sou bastante atarefada, eu sou muito multitarefa mesmo, tenho mais de uma profissão. Ainda acho pouco, ainda me meto aqui para fazer podcast e tem um blog, né, que eu acompanho. Não só futebol, por isso que o título é Só Futebol Não, gosto de filosofar e tudo. Então, minha vida realmente é bem corrida, assim, os horários bem loucos, né? Não tenho muito horário certo para algumas coisas. E aí eu estava me perguntando, antes da semana passada, como é que eu ia conseguir fazer minha planilha de corridas, que eu já corri um tempo, precisei parar, até por uma lesão, e a recomendação do médico foi que eu voltasse para ver se a lesão piora. Eu achei ótima essa recomendação, mas... E aí eu comecei a fazer minha planilha, mas aí assumi uma outra função, ficou tudo virado realmente, não sabia mais em que horário eu conseguiria fazer essa planilha. E estava num dilema muito grande a respeito disso e discutindo, quando de repente essa discussão passou a ser uma coisa menor, né? Você tem que encarar uma internação, aquela incerteza do que vai acontecer, de qual é o diagnóstico, do que vai ser preciso, de quanto tempo vai levar. E aquela minha vida tão corrida, assim, de um lado para o outro e tudo, de repente eu até nem via a hora passar. Eu passei essa semana inteira, não sabia nem que dia da semana era. Muitas vezes tinha que sair para fazer alguma coisa mais urgente do trabalho, porque o trabalho todo ficou em suspenso, mas algumas coisas não tinha como adiar. E eu tinha que perguntar às pessoas que dia era, porque eu não sabia qual era o dia. Perdi totalmente a noção de tempo e achei interessante. Eu até queria dividir isso aqui, a rotina de um hospital, porque como não tem vaga, e aí fica um alerta para os natalenses, né? Natal não tem mais capacidade nos seus hospitais. Não estou mais nem falando da rede pública, porque isso aí todo mundo já sabe, a rede pública não tem capacidade mesmo, porque recebe até pacientes do interior e tudo. E por outros motivos, não adianta a gente discutir aqui, que levaria mais de um podcast só para falar da saúde pública. Mas os hospitais particulares já não têm mais capacidade. E aí você se assusta, porque um hospital da Unimed, ele além de ser um hospital particular, ele só atende Unimed. Ele não atende SUS, ele não atende outros planos de saúde. E você chega para lá, não tem vaga. É uma coisa absurda a lotação, né? O pronto-socorro. Muita gente chegando para ser internada. Então, por exemplo, no caso de Janaína, quando se descobriu que ela estava com a pancreatite e ela precisava ser internada, ela foi internada, mas ficou num setor do pronto-socorro.
Então foram 2 dias nesse pronto-socorro esperando uma vaga que não surgia na enfermaria. 2 dias de loucura, porque olha, a rotina de um pronto-socorro é para enlouquecer qualquer um mesmo. Ninguém não para o barulho, é o tempo todo, não existe um momento de agora é a hora de dormir. Os leitos não são preparados para uma pessoa realmente dormir nele, né? Então o paciente sofre, não é aquele leito que sobe o suficiente para você se alimentar, né? Não é bastante confortável, é um leito estreito. Quem está acompanhando também sofre, porque passa o dia sentado numa cadeira dessas, não é nem uma cadeira ergonômica, é uma coisa assim, meio até de estética, mas eles pelo menos tentaram aliviar o sofrimento. À noite eles providenciavam daquelas poltronas que quem acompanha, já acompanhou alguém ao hospital, sabe qual é, né? Aquela poltrona, tipo poltrona do papai, como o pessoal chama, que você consegue deitar nela, né? Então, mas é uma loucura porque não para barulho e é todo mundo junto, e é uma gritaria, e é uma conversa, é tudo alto. Em compensação, o pessoal bastante atencioso, fica aqui o meu elogio à equipe do Hospital da Unimed, porque principalmente o pessoal do pronto-socorro, você não precisava pedir uma coisa mais de uma vez, não. Pedia, imediatamente já era arranjado, né? Já era providenciado. Mesmo quando a gente subiu para a enfermaria, porque depois de 2 dias surgiu uma vaga, mesmo assim a atenção continuou, embora não seja aquela mesma prontidão, né, do pronto-socorro. Acho que até pelo ritmo mesmo das coisas, no pronto-socorro tudo é para ontem, e já quando você chega para uma enfermaria é sinal de que está tudo mais controlado, então já não tem essa urgência toda, mas mesmo assim todo mundo foi muito atencioso. Mas aí foram vários problemas, né? Teve que se aguardar uma ressonância. O Hospital da Unimed não faz ressonância, aí é a crítica que fica, porque é um absurdo um hospital não fazer ressonância. Não sei quantos em Natal fazem, mas ela terminou fazendo no Hospital do Coração. E aí precisou dessa cirurgia e passou por uma situação difícil também com a medicação que deu um desespero em todo mundo aí pela reação que ela teve, mas graças a Deus já está em casa, está muito bem, né? Fica aí, para quem gosta de Janaína, para quem conhece, fica aí o aviso que está tudo bem. Mas o que eu queria dizer mesmo é como realmente uma coisa dessa, um acontecimento imprevisto, ele muda a sua vida de uma hora para outra, que muda as prioridades e acabou. Se eu estava pensando como é que eu ia correr, qual era a hora que eu ia correr, fazer minha planilha de corrida, de uma hora para outra, parece que o tempo nem passou. Eu fiquei uma semana com aquele tempo em suspenso no hospital, né? Não sabia, só sabia mesmo que era a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de tomar banho, a hora de trocar o soro, que tinha que chamar o povo para trocar o soro, trocar medicamento. Então, de uma hora para outra, tudo vira, sua perspectiva muda, você esquece que tem que fazer compras, você esquece da hora de ir trabalhar, você esquece que tem que pagar as contas, que tem que receber dinheiro, tudo isso fica em suspenso. Embora eu passei também por uma situação muito engraçada, porque uma semana sem minha mãe me ver, aí ela me faz uma ligação, eu penso que ela vai ligar: minha filha, como é que você tá? Você tá comendo, você tá dormindo, como é que tá a Janaína e tudo? Ela liga pra mim e diz: você me prometeu ir pagar meu cartão, me dê aí o número da conta pra eu pagar meu cartão. Então, imagine aí como minha mãe é bem boazinha em relação a dinheiro, né? Com isso. Bom, e aí também fica esse tema aí do tudo virado, porque exatamente nessa semana, Natal também ficou de cabeça para baixo, né? De uma hora para outra, esse pessoal aí do crime, né? Eu não sei nem como classificar, porque para mim não são nem os presos, né? Nem são os bandidos, são os terroristas mesmo. Um pessoal que fica passando mensagem por WhatsApp, que eu acho uma graça. Como se entra como é fácil aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil, não sei, eu posso falar da realidade daqui. Como é fácil entrar com um celular no presídio. E hoje em dia os celulares nem são tão pequenos, né? São celulares grandes, o pessoal usa aí como smartphone. Só não usa para ligar, usa para uma ruma de coisa. Ligar é a última das funções. Mas mesmo assim, esse pessoal tem tempo consegue passar um celular para entrar. Tem tempo de digitar, de fazer ligação, porque eu acho que todo mundo já recebeu aí. Quem não recebeu, conhece alguém que recebeu.
uma ligação daquelas desses presídios, né, que chamam você chorando, né, dizendo que é mãe ou que é pai, alguma coisa assim, pedindo ajuda, né, ou então uma mensagem dizendo que você recebeu não sei quantos mil, mais um carro, que você tem que ligar para o número tal e dar a senha tal. Então, todo mundo já passou por isso. Eu fico me perguntando como é que esse povo tem tempo de fazer isso e que tipo de fiscalização é feita dentro de um presídio. Porque só o que se recebe nesses celulares, de início eu confesso que achava até que era boato, porque de vez em quando fica o povo mandando umas coisas antigas como se fossem novas. E internet agora, o legal parece que é o pessoal ficar botando terror nos outros, né? Mas então de início eu não levei muita fé nessas mensagens que diziam, os presos vão começar a tocar o terror aí em Natal e não sei o quê. E os caras aí falando nos áudios com um português assim bem sofrível e avisando que iam queimar tudo, que iam até explodir a ponte de todos, etc. Bom, todo tipo de mensagem rolou aí. E eu que achava que isso não era verdade, né? E durante essa internação eu só tive notícias assim por cima. Mas vi que Natal virou um caos, porque começaram a queimar os ônibus. Como não se tem solução, o pessoal das empresas resolveu recolher seus ônibus, porque também não vão ficar expondo o patrimônio a esse tipo de dano. E também passageiros, trabalhadores das empresas a esse tipo de ataque, mas aí a população fica perdida, né? Porque não é todo mundo que tem um carro ou uma moto para se locomover. E fica aí, já temos o que acho que uns 3 ou 4 dias ou até mais, como eu disse, eu perdi um pouco a noção do tempo, de que Natal ou não tem ônibus, ou tem só 70% da frota, ou só tem 30% da frota, ou a frota sai mais tarde das garagens, ou chega mais cedo, né? Hoje já está a informação, por sinal, quem conhecer alguém que esteja circulando de ônibus na cidade, que os ônibus vão ser recolhidos às 8h30 da noite, né? Então, daqui a mais ou menos 50 minutos não vai mais haver ônibus em Natal. Então, é muito complicado. A gente precisa reconhecer que o Estado faliu. Eu acho muito interessante todo tipo de teoria a respeito de direito penal, de como se deve cumprir pena, etc. Inclusive, quando eu entrei na faculdade de Direito, era a grande paixão que eu tinha, era direito penal. Eu costumo até dizer que eu fui resgatada para o direito civil já no último semestre por um professor que eu tenho o maior apreço por ele. Ele não ensina mais, segundo eu sei. Foi até secretário de segurança aqui no Rio Grande do Norte, que é o Edilson França. Foi quem me resgatou para a responsabilidade civil, que hoje é minha área, né? Atuo nisso como advogada, essa parte de indenizações, essas coisas. Então, deixei o direito penal para lá. Confesso que faz tempo que eu não acompanho muito as teorias da área e tudo. Mas a primeira coisa assim mais óbvia para todo mundo é que o Estado faliu. Se você tem um presídio que você não consegue controlar quem entra, quem sai, o que entra e o que sai dele, não existe presídio. Os caras estão lá porque eles querem. É tanto que a gente fica fazendo uma contagem ridícula aqui no Rio Grande do Norte de quantos presos fugiram no ano, porque você tem que contar por ano, porque todo ano tem muitas fugas. Eu já nem sei quantas fugas aconteceram esse ano. Nesse meio dessa confusão aí, o pessoal aproveitou, fugiu também, né? Não sei nem qual foi o presídio. Aliás, parece que foi o CDP da Ribeira. Então, a gente precisa reconhecer primeiro que o Estado faliu em todos os sentidos. A gente precisa repactuar aí o Estado brasileiro, não só na segurança, mas não vamos abordar outros temas, porque nem temos tempo aqui, não é essa a ideia desse podcast. Mas pelo menos aí na segurança está muito claro a falência, né? Nem se tem condições adequadas dentro das cadeias, esses presos, a maioria, né? Porque o pessoal, bom, também não vamos entrar nisso, mas a maioria não tem uma condição boa, é tudo superlotado, né? Já houve aí escândalo de comida estragada, essas coisas. Estão presos, mas também não são bichos, né? A gente tem que tratar como gente, agora na dureza de cumprir sua pena, como foi determinado. Precisamos também reformar a legislação brasileira, porque a legislação brasileira era muito voltada para, quando o código foi feito, para esses crimes de assassinato, etc., mas
não é voltada, não é preparada para lidar, por exemplo, com a chaga, né, o câncer da sociedade mundial, que é o tráfico de drogas. Nós precisamos reformar a política de Estado para presídios, né? Não podemos ter presídios misturando traficantes de drogas de qualquer nível, pequeno, grande, né? Com outros, porque a gente sabe que é assim que funciona. Quem está perto de sair do presídio, eles ameaçam e dizem, olha, vocês vão cumprir isso aqui, porque se vocês não cumprirem isso aqui que eu estou determinando, eu vou matar a sua família, eu sei onde eles moram. Então, isso aí já é um modus operandi, digamos assim, lá do PCC, né, em São Paulo. Todo ano que vai ter aquele indulto de Natal, aquelas saídas que acontecem com as datas especiais, sempre tem uma onda dessa de violência, porque eles encomendam mesmo os crimes a esse preço, né? Que se não fizer, eles vão mandar matar a família daquele apenado que está saindo. Então, você tem que tirar a mão de obra do tráfico, você tem que cortar o tráfico. Esse escândalo todinho em Natal, né? Esse mundo virado que está aqui em Natal. Não só em Natal, né? No Rio Grande do Norte, porque as cidades do interior também começou, dizem, porque vão instalar bloqueadores de celular. Aliás, já instalaram bloqueadores de celular no presídio de Parnamirim, para vocês verem como o negócio quem manda são eles mesmos, porque os caras estão lá dentro, trancados, aí descobriram que tem um bloqueador, que eles não vão mais poder usar o WhatsApp, não vão mais poder passar trote para ninguém, não vão mais poder movimentar a conta, e aí começaram a ordenar esses ataques aqui para causar mesmo terror. Eu não sei qual está sendo o esquema aí da polícia, especialmente da Polícia Civil, para investigação, para formar inquérito e para condenar esse pessoal na justiça, mas claramente esses crimes, para mim, são crimes de terrorismo, porque a intenção é essa. Você não está queimando o ônibus porque você não gosta da cor do ônibus e acha que ele lhe provoca uma raiva muito grande e você quer destruí-lo. Não, você queima o ônibus com a intenção de provocar pânico na população. Uma intenção de conseguir é quase com uma extorsão em relação ao Estado. Né? Você queima um ônibus. Hoje estava uma imagem também horrível de um posto de gasolina. Dois caras chegaram numa moto, né? E jogaram combustível lá, abriram uma bomba, né? Jogaram combustível no chão. Inclusive chega a pegar num frentista. É até um momento assim de pavor você assistir aquele vídeo. Porque eles incendiam, tocam fogo lá e eu morrendo de medo que aquele fogo atingisse o frentista. O cara é praticamente um herói, porque mesmo com aquele risco que ele estava de ser atingido pelas chamas, ele pegou um extintor assim que os bandidos saíram e foi apagar o fogo, porque se aquilo ali explode, né, quantas casas, quantas pessoas não seriam atingidas com um ato daquele. Então, já derrubaram aí coisa em escola, com crianças dentro, então a situação é de terrorismo, é uma guerra mesmo. É preciso reconhecer essa falência do Estado, é preciso mudar, é preciso agir agora, mas é também preciso pensar em como vai ser o futuro. Eu, sinceramente, eu tenho uma opinião muito clara a respeito disso. Acho que o Estado não tem condição de cuidar de presídio. Os presídios todos já deveriam ter sido privatizados, como são os presídios nos Estados Unidos. Eu sei que privatização aqui no Brasil soa até como um palavrão, até por tudo que se envolve aqui no Brasil. Se você bota qualquer coisa pública é porque vai ter corrupção, vão desviar o dinheiro. Se vai ter licitação é porque vai ter corrupção. Se vai ser privatizado, alguém vai levar muito dinheiro para poder passar aquilo. Então a gente já imagina que tudo vai ser um golpe desviado. Mas a realidade é essa, é que você não pode mais deixar um Estado que não tem condição mais nem de pagar os seus servidores com a data X, porque é isso que a gente vive hoje no estado do Rio Grande do Norte, ninguém sabe nem qual dia que vai receber dinheiro. Você não pode deixar os presídios à mercê de um governo que não sabe nem quando vai ter dinheiro para pagar os seus servidores. Então, como é que vai construir presídios realmente e cuidar que esses presídios funcionem? Porque, pelo menos na minha ótica, hoje o que acontece no Rio Grande do Norte é que os caras ficam presos enquanto eles quiserem ficar. Porque se não quiserem, olha, se eles estão botando fogo aí na cidade inteira, toda a madrugada, nós temos um ataque. Eu estava até conferindo aqui no G1 do Rio Grande do Norte. Já foram 92 ataques no Rio Grande do Norte, desses 5 dias aí de ataques. Então, eles vão parar quando eles quiserem. Já prenderam não sei quantas pessoas, mas os ataques continuam. Então,
Não sei, a gente tem que passar por uma reformulação muito grande. Estamos vivendo aí também esse terrorismo crescente do grupo que se chama Estado Islâmico, né, o ISIS em inglês, que consegue atrair os jovens. Eu acho que a gente está vivendo também uma era de muita glamorização da vida bandida. A gente vê, claro que não é uma música que influencia isso, mas você prepara caminho. Você vê os funks, alguns funks cariocas exaltando essa vida do traficante, né, de armas, de dinheiro, de mulheres. Então, a gente tinha antigamente a cultura do malandro no samba, hoje a gente tem a cultura do traficante no funk, e isso vai preparando o caminho para você começar a admirar as coisas erradas. E você já vai formando uma geração inteira pensando que o errado é o certo e o certo é errado. Além de que a gente tem uma visão também muito romântica do crime, de que o coitado que comete um crime, ele é uma vítima da sociedade. Eu entendo até que a sociedade tem sua parcela em muitas coisas, mas a gente começa a pensar assim, começa a haver uma generalização de que se é porque é pobre, né? Então todo pobre vai ser bandido e não é bem por aí a coisa. Então, eu acho que a gente está precisando realmente, essa é a hora de fazer uma reflexão, de mudar muita coisa. Eu sei que é difícil, porque é muita coisa que tem que ser modificada. A começar do nosso Código Penal, a começar do limite de penas, que aí teria que mexer em Constituição, aí vamos dizer assim, o buraco é mais embaixo, né? Mas eu acho muito pouco 30 anos para esse tipo de crime, por exemplo, de terrorismo, esse traficante. Eu não estou nem me referindo a outros crimes, mas hoje o câncer da sociedade são esses traficantes, e a gente precisa começar a pensar em criar presídios específicos para esse povo, para realmente tirá-los do convívio da sociedade, porque hoje em dia a gente não conseguiu ainda tirar. Quando se coloca num presídio, está todo mundo ali em contato, eles movimentam o que quiserem, e a prova mais clara é isso que está acontecendo em Natal já há uma semana. A impressão que se dá é que eles não vão recuar enquanto não se desligarem aí esses bloqueadores. Então, olha a situação que nós estamos, reféns. E eu não acredito que isso vá acontecer, espero que não aconteça, nem que inventem uma desculpa para o bloqueador não funcionar, mas a gente precisa dar um jeito nisso e é preciso enxergar essa falência, né? Porque realmente está tudo aí de cabeça para baixo, a gente não tem nada funcionando nessa área de segurança. É muito, muito complicado mesmo. Eu não sei como é que a gente vai conseguir sair disso a curto prazo. A longo prazo, é como eu estou dizendo aqui, eu até enxergo alguma solução se a gente começar a mexer em muita coisa. Para mim, a principal de começar são os presídios, né? A gente precisa, não tem mais dinheiro para construir, então vamos começar a passar isso para a iniciativa privada para ver se realmente funcionam, porque é inadmissível que você tenha um presídio e não consiga controlar a entrada de celulares nele. Não só celulares, né? Porque se o celular passa muito mais coisa. Você não consiga controlar o que entra e o que sai dele, a ponto de ter que instalar um bloqueador de celular, porque você está assumindo que não consegue evitar a entrada de celulares ou fazer revistas realmente efetivas para que tomem em todos esses celulares. É muito complicado. Então, começa daí, né? Temos que reformular essa política dos presídios. Precisamos reformular o nosso código. É preciso reformular muita coisa e a gente só pode mesmo rezar para que Natal saia dessa crise, o Rio Grande do Norte, né, saia dessa crise, porque já chegou aí hoje o Exército, tudo, alguns da Marinha também, e nós continuamos com essas notícias de ônibus parando o seu movimento, porque continuam os ataques, porque não há segurança. A situação é muito difícil na cidade, especialmente para quem depende de transporte público. E aí a gente precisa realmente pensar em como vai se resolver isso, porque não dá para ficar do jeito que está. Bom, é isso, minha gente. Termino aí falando dessa semana que foi tudo virada, né? Tudo de cabeça para baixo. Tanto aí na minha semana, né, que passei no hospital, como em Natal, rezando para que se resolva essa situação o mais rápido possível. Não podemos mais ficar reféns como já estamos e como pioramos agora.
Mas vamos rezar para que as forças de segurança aí consigam achar uma solução a curto prazo. Mas não vamos esquecer isso não. Ainda que seja resolvido e se Deus quiser vai ser, vamos começar a pensar em como evitar que isso aconteça de outras vezes e como realmente punir esse pessoal, porque está muito difícil a situação hoje no Brasil, essa sensação de impunidade, de que só vai preso realmente quem não tem condição de se manter no sistema com dinheiro, né? Porque esses traficantes têm bastante dinheiro para rasgar até. É isso. Então, lembrando que a gente está nesse horário especial. Na próxima semana, aliás, já na sexta-feira volta tudo para aquele horáriozinho normal, né? Na sexta, 7 horas, é esse bate-papo aqui sobre outras coisas. Espero que já com uns assuntos bem mais leves. No sábado, aquele bate-papo em inglês, entre 2 e 3 horas da tarde. No domingo, 10 horas da manhã, o bate-papo sobre futebol. Ainda botando em dia o da semana passada, amanhã, nesse mesmo horário aqui, a gente deve bater papo em inglês sobre algum tema assim bem diferente. Ok? É isso. Boa noite para vocês e até amanhã.